Salve a luz, salve a todos, como vocês estão? Mais uma vez aqui com vocês, com muito prazer, para trazer para vocês mais uma série de vídeo sobre a numerologia. Eu sou a terapeuta Cláudia, que atendo aqui na Zona Norte, pertinho da Lapa, e que sou especialista em numerologia pitagórica, cigana e abordagem kármica. E eu venho através deste, sem nenhum cunho religioso, mas mostrar para vocês as coincidências, que a gente não acredita em coincidência, mas alguns números onde chama mais a atenção das pessoas pela repetição e pela semelhança das características que as pessoas nascidas nessas respectivas datas trazem. Por exemplo, hoje eu vou falar de dois números. Vamos falar primeiro do número 16 e depois do número 18. Eu peço para vocês compartilhar esse vídeo, às vezes vocês possam ter parentes, conhecidos que vivam essa situação dentro da própria casa, onde tem essas pessoas que acham que são mais difíceis de lidar, mas não são difíceis, basta compreendê-las, tá? Então eu vou falar agora sobre o número 16. As pessoas nascidas no número 16, elas trazem uma questão karmática muito notória. Esse é um processo que se repete muito. Por quê? Porque elas, em vidas passadas, elas tiveram uma vida totalmente desestruturada, eram muito teimosas e não tinham humildade nenhuma. Então, nessa encarnação, elas vêm com essa missão, essa lição de vida de desenvolver a compreensão. E essa compreensão e essa humildade, para essas pessoas nascidas dia 16, é um pouco difícil. Então, as pessoas que lidam com pessoas nascidas no dia 16 conseguem entender que elas são as pessoas assim um pouco impetuosas, mas isso é uma característica delas que elas podem melhorar. E quando elas melhoram, quando ela vai para o lado da espiritualidade, se espiritualizar, ter uma evolução, isso muda totalmente. Elas começam a ser uma pessoa que elas conseguem grande poder de construção, de fazer coisas boas para elas, para os outros. Caso contrário, elas começam a atrair pessoas para prejudicá-las, porque elas têm que entrar em contato com aquela situação que deixam elas fora de estrutura novamente, para elas procurarem se evoluir. Agora, elas, quando elas estão espiritualizadas, quando elas já passaram dessa fase, elas evoluíram, elas são pessoas apaixonantes, porque elas têm um poder muito forte de construção, como eu havia dito. Então, elas são pessoas que elas pensam algo, elas conseguem concretizar e elas conseguem colocar aquele ideal que elas têm para as outras pessoas. Vocês já viram pessoas nascidas no dia 16? Como elas são diferenciadas? Então, espero que vocês dêem um toque para aquelas pessoas que vocês conhecem e que estejam naquela primeira fase que eu havia falado e que elas precisam mudar essa fase para que ela entre numa frequência melhor para elas mesmas e depois para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Agora vamos para o número 18. O número 18, eles trazem uma questão onde eles já foram feiticeiros em vidas passadas. Então, nessa encarnação, eles geralmente sofrem ataques espirituais. Muitos deles até eles sentem a presença, é como se tivessem sido observados, eles estão sendo observados. Então, aqueles inimigos de vidas passadas, quando eles podem dar aquela alfinetada, eles dão. E quando é que eles conseguem dar essa alfinetada? Quando esta pessoa está num momento de fragilidade ou um momento de tensão, então ela está desestruturada, então ela fica o quê? Vulnerável a essas energias contrárias conseguirem adentrar no campo dela e fazerem com que elas sejam afetadas. Mas são pessoas que têm um poder, um magnetismo pessoal muito grande, são pessoas bem determinadas, mas que elas não podem se desequilibrar, porque quando elas se desequilibram, elas mesmas comentam, relatam comigo que elas não têm um controle pessoal sobre alguma situação que tiram elas do poder pessoal delas, do controle, então elas ficam assim, sem conseguir ter as rédeas da situação, e isso causa assim uma questão assim avassaladora. Então, o número 18, ele veio para trabalhar a espiritualidade, mas de forma que ele não tente devolver nada de ruim para os demais, porque senão isso aí volta contra ele. Então, ele veio para
poder trabalhar sim, até com a magia, mas de uma forma benéfica, como se fosse assim, fazer o bem, e aquelas pessoas que ele prejudicou no passado, elas sempre estão inseridas naquele contexto atual agora, então ele sempre tem que estar se protegendo e também fazendo o bem para o próximo, de maneira que é como se fosse assim, ele equilibrar na balança, de que ele fique sem aquele karma negativado, ele comece a ter aquela evolução que ele merece. Então, isso eu falei um pouco a respeito do número 16 e do número 18. Teria muitas mais coisas para falar, mas depois nos próximos vídeos eu venho com novos números. E se vocês conhecem pessoas nascidas nessas datas, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou falar no vídeo seguinte a respeito de outras datas também, como você pode se melhorar e melhorar o outro, tá? Salve a luz, até a próxima!